Eu sou Alessandra Freitas e hoje a gente vai falar sobre princípios básicos do Mindful Eating. O que significa isso, afinal? Significa comer com atenção plena. Muitas vezes você pode ter um plano alimentar estruturado, você pode saber quais alimentos comer, a hora comer, mas não necessariamente significa que você está comendo com atenção plena. Isso impacta sim no seu processo de emagrecimento. Antes de a gente falar sobre comer com atenção plena, a gente precisa falar sobre dois caminhos de tratamento diferentes, onde a gente tem aqui também. A gente tem o tratamento, acompanhamento prescritivo, que é onde a gente fala de ter uma dieta, um cuidado realmente voltado para uma dieta, dizendo o que você vai comer, a hora que você vai comer, assim, dando um norte para você nas suas decisões. E a gente tem, de outro lado, um cuidado nutricional voltado para o conhecimento, reeducação e metas, onde você vai de uma maneira pé no chão, pouco a pouco, conhecendo mais sobre o seu corpo, sobre a sua rotina, sobre a alimentação, sobre aquilo que dá certo ou não para você ir estruturar esse caminho e você então ter liberdade e autonomia, justamente que é um dos pilares do meu método feito no rebote. Eu sempre falo para você no seu acompanhamento que eu quero que você tenha autonomia e liberdade, que você não fique presa a um papel. A nutrição prescritiva aqui, ela é um guia para que você entenda de quantidades, de qualidade nutricional dos alimentos, e então voe, né, para o lado de conhecimento, reeducação e metas, justamente trilhando e tendo essa liberdade em relação ao seu cuidado nutricional. Por quê? Porque eu não quero que você fique presa a uma dieta o resto da vida, mas porque eu quero que você tenha liberdade e autonomia sempre. Cuidado nutricional prescritivo, ele sempre pode ser mais fácil, mas ele é num papel, ele é sem liberdade, ele é impositivo, ele traz dúvidas, ele às vezes é fora da realidade. Por que ele é fora da realidade? Porque, por exemplo, o dia que você tiver um churrasco, um aniversário, algo mais pontual, não vai estar no seu plano alimentar dizendo coma tantos risoles, coma tantos pedaços de carne. Então, sim, o plano nutricional prescritivo, ele é algo que não te dá liberdade. Ele é algo positivo, ele não constrói com você a sabedoria alimentar, que é você saber quanto você pode comer no aniversário, você ter essa clareza, você saber que passos você pode dar para que você mantenha o corpo que você tem conquistado. E o cuidado nutricional, que a gente olha, então, para o conhecimento, reeducação e metas. A gente trabalha com hábitos, crenças, medos, inseguranças e emoções. Sim, isso tudo tá ligado ao comer e você precisa de uma vez por todas entender que o seu processo de emagrecimento não é só vinculado ao comer, à comida, à dieta, ao plano alimentar, mas é vinculado também a esses 5 pontos: hábitos, crenças, medos, insegurança e emoção. Você precisa lidar com esses 5 pontos para que você enxergue o que você tem comido, como você tem comido e quais escolhas você tem feito. Por exemplo, se você tem uma crença que um brigadeiro é algo que acolhe e abraça você, porque você já passou várias situações com brigadeiro, pode ser que ainda até hoje, na vida adulta, você tenha essa crença e você viva essa crença. Toda situação mais delicada, que te deixa mais triste, mais ansiosa, mais nervosa, você corre para um brigadeiro. Por quê? Porque lá no fundo, aqui no fundo, o seu pensamento está dizendo o quê? Que sim, o brigadeiro te acolhe, que sim, o brigadeiro vai te fazer sentir bem contigo mesma. Então entenda que comer não é só sobre comida. Se fosse só sobre comida, talvez essa luta com a balança não seria tão grande. E é por isso que a gente está aqui, a gente precisa construir tudo isso juntas. Antes de aprender a lidar com tudo isso que a gente falou até aqui, eu quero que você aprenda a comer com atenção plena. Sim, todos os pilares a gente precisa deles. E tudo você vai construindo pouco a pouco. Mas você precisa ter liberdade para você conseguir comer com atenção plena e então conseguir trabalhar tudo isso que está por trás do seu comer. Não adianta você querer só cortar tudo e ponto final, pensando na sua dieta, no seu emagrecimento. Porque se você só cortar tudo, você vai ter um ótimo resultado de perda de peso. Mas você vai ter um reganho, porque você não aprendeu a lidar com crenças, com medos, com ansiedades. Então, sim, vem comigo, aprende sobre atenção plena e juntas a gente vai construindo esse caminho pouco a pouco.
Vamos conversar então um pouquinho hoje sobre o comer intuitivo versus o comer disfuncional. Esse é um assunto que eu amo de paixão, porque normalmente no processo de ganho de peso, não só no de emagrecimento, veja bem, a gente está falando dos dois processos agora, aparece o comer intuitivo ou disfuncional, ora um, ora outro. E você vai ver, você vai identificar no seu processo onde você está e o que você precisa fazer para melhorar. Então vamos começar. Primeira coisa, o padrão alimentar, comer intuitivo versus comer disfuncional. Padrão alimentar do comer intuitivo, refeições que saciam e lanches em intervalos regulares, ou seja, você já aprendeu que precisa ter uma certa regularidade nas refeições, você já entendeu que você precisa de refeições que realmente deem saciedade, para que você não vire sempre uma capivara louca, raivosa, que queira comer até o cebola da parede. Mas, em contrapartida, a gente tem o comer disfuncional, pode ser que você está nele também. Que o comer disfuncional traz intervalos regulares, com beliscadas, momentos de restrição, momentos de compulsão, comer com pressa, sem atenção. Olha como é diferente. De um lado, você nem presta atenção na comida, você nem sente o gosto da comida. E do outro lado, a gente está olhando para refeições que dão saciedade, onde provavelmente você já tem um comer mais pausado, mais lento, onde você tem lanches, você não pula lanches, você tem refeições regulares. Então, pense onde que você está, no comer intuitivo ou no comer disfuncional. Identifique onde você está. E se você estiver no comer disfuncional, já liga um alerta. Você precisa vir para o comer intuitivo cada vez mais. Segundo tópico, como o comer é regulado. Comer intuitivo. O comer é regulado pelos sinais internos de fome e saciedade. Você vai comer, você vai comer. Você não vai ficar com aquela barriga inchada, às vezes já, nossa, querendo falar assim, ai meu Deus, preciso abrir o botão da calça de tão cheia que eu tô, aquela coisa que você fica mal. Não, no comer intuitivo você respeita o seu corpo, você é gentil com você, com o seu processo. Já no comer disfuncional, o comer regulado, ele não é regulado. Ele é mediado por controles internos e externos inapropriados, como fazer dietas, controlar calorias, passar por eventos emocionais ou comer somente com os olhos ou com o nariz. Por exemplo, quando você faz dieta louca, extrema, que você não come nada, isso é um comer disfuncional. Quando você quer contar calorias a todo custo, isso é um comer disfuncional. Nem sempre numa dieta saudável a caloria é mais importante. Muitas vezes você tem nutrientes, micronutrientes que são muito mais importantes para o seu processo e que vão aí potencializar muito mais o seu emagrecimento do que de fato ficar preso em calorias. Calorias importam, mas não são a chave do seu processo. Quando você passa por eventos emocionais, que é o exemplo que eu dei do brigadeiro, você fica triste, você tem alguma comida de conforto, para onde você corre quando você está ansiosa. Então pensa nisso. Onde está a regulação do seu comer? Como você regula o seu comer de fato? Você consegue ter um comer intuitivo, onde ouve os sinais do corpo e respeita o seu corpo e é gentil com o seu corpo, ou você tem um comer disfuncional, onde você é totalmente controlada por fatores internos e externos, onde você não tem controle, os seus pensamentos não têm controle, você perde o controle de tudo. Você precisa saber onde você está. Terceiro pilar que você precisa avaliar o propósito de comer. No comer intuitivo, você vai comer para satisfazer a saúde, o crescimento, o bem-estar, a prazer e as ações sociais. Sim, você vai comer por prazer. Sim, você vai comer em festas de aniversário, em circunstâncias sociais, em reuniões de empresa, mas você vai comer para cuidar da sua saúde. Você vai cuidar do seu bem-estar. Você vai fazer escolhas assertivas, intencionais e com clareza que aproximam você de um corpo mais saudável.
Já o comer institucional, você vai comer ou restringir para emagrecer. Você vai aliviar o estresse ou a ansiedade da comida. Você vai se sentir muito cheia e vai ter remorso após comer. Você vai ter culpa depois que você come. Quantas vezes você já ficou nesse ciclo de culpa ao longo aí da sua vida? Ao longo das suas tentativas de dieta falhas? Por quê? Porque você não entendeu que o comer é sobre nutrir o seu corpo, comer é sobre aproximar você cada vez mais de quem você quer ser. Comer bem, comer com clareza, comer com estratégia, comer sabendo o que você quer para o seu corpo, para a sua saúde, é o comer intuitivo que vai te aproximar do teu objetivo. O comer disfuncional não vai te aproximar. E se você consegue se ver aqui no propósito do comer, que você tem restringido comida para emagrecer, que você tem aliviado o estresse, a ansiedade na comida, que você tem se sentido muito cheia, você fica com culpa, com remorso após comer, você precisa recalcular a rota, você precisa viver esse reset nutritivo. Não adianta só um pedaço de papel ditando a regra do que você pode comer em forma de guia, enquanto você não virou a chave. Então, sai desse comer disfuncional e vem para esse comer intuitivo. Você precisa disso. Mais um pilar é prevalência. E aqui é muito legal, meu queridinho. Comer intuitivo, crianças pequenas e em pessoas que não interferem em seus mecanismos de regulação natural, mais comum em homens em comparação com mulheres. Sabe o que quer dizer isso aqui? Quando a gente está falando que você tem desafio com a comida, quando a gente vê que alguma coisa interfere a sua regulação natural. Você, aqui, a gente não está falando que você consegue comer e controlar tudo muito bem, de uma maneira excelente. Mas aqui na prevalência, a gente está falando sobre como o meio que você tá, o restaurante que você tá, as opções que você tem de comida interferem a sua regulação natural de fome e saciedade, interferem o quanto você consegue dizer não e largar o prato de comida, interfere o quanto você consegue olhar uma padaria, uma vitrine de uma padaria, olhar aquele monte de doce e pães gostosos e falar assim, nossa, eu não preciso. Isso é o comer intuitivo. E é por isso que aqui compara com crianças pequenas, porque uma criança pequena, ela come sem julgamento, ela come não focada na comida, na ansiedade, no estresse, ela come focada no brincar. Então, ela come muito rapidinho ali e ela quer brincar. Ela não quer ficar mais perdendo tempo com a comida. Então, assim, onde você tá no comer intuitivo ou no comer disfuncional? O comer disfuncional, ele é muito mais frequente em meninas e mulheres, porém, ele vem aumentando também em meninos e homens. Não se cobre por você ter um comer disfuncional, por você ser mulher. Mas saiba se você está de fato nesse comer disfuncional e venha caminhando cada vez mais para o lado do comer intuitivo. Seu comer disfuncional como mulher pode ser pelos seus hormônios de menstruação, de ciclo menstrual. Pode ser, às vezes, por sentimentos de gerenciamento de estresse, de ansiedade, que você não sabe lidar com isso. Pode ser com o não, que você não sabe dizer também. Então, assim, identifique. Pensa numa criança aí. Identifique numa criança e olhe para você. Se eu te botar na frente de um brigadeiro e a criança também. Na verdade, 3 brigadeiros. Aí, vamos dar outro exemplo. Se eu te botar na frente de 3 brigadeiros, você e uma criança. Pode ser que você, como os 3 brigadeiros, numa ansiedade extremamente louca, que você não sinta nem o gosto. Eu posso usar o granulado mais com chocolate e gordura hidrogenada possível, o mais podre possível. Você não vai nem sentir. Você vai botar os 3 brigadeiros na boca, comer correndo e não vai saber dizer não.
Uma criança que tem um comer intuitivo mais aflorado, que ainda não foi, né, influenciada por circunstâncias, sentimentos, pensamentos, enfim, talvez ela vai comer só um brigadeiro. Às vezes ela vai morder, sentir o gosto, achar que tá estranho e deixar de lado. O foco dela não é comida. O foco dela não é descontar os sentimentos na comida. Ela pode estar até triste, chorosa, querendo o colo da mãe. E você pode estar triste, chorosa por outro motivo. Talvez querendo o colo da sua mãe também. Mas a criança, ela vai conseguir não depositar esse sentimento no brigadeiro. Se ela ainda tiver esse comer intuitivo 100% ligado e relacionado a ela. Então, identifique onde você está. Não é porque você é mulher que você tem um comer disfuncional, apesar de normalmente ser mais recorrente em mulheres, mas você tem que identificar se você tem comido de uma maneira disfuncional ou de uma maneira intuitiva, quem é você? Outro ponto para a gente avaliar é o aspecto físico. Quando você olha para o aspecto físico, comer intuitivo, ele promove energia, ele promove saúde, crescimento, desenvolvimento das crianças, quando a gente fala de criança. O peso, geralmente, ele é normal e estável, e ele expressa os fatores genéticos e ambientais. Então, presta atenção aqui. O peso, ele expressa fatores genéticos e ambientais. Não é só genético. Sua dificuldade de perder peso não é genética. Ela pode ser até genética, mas depois que a gente fazer todas as tentativas, depois que você realmente ter focado no seu plano alimentar, ter focado na sua mudança de estilo de vida, atividade física, aí você fez tudo redondinho, aí a gente vai parar para pensar, poxa, será que tem algo por trás dessa dificuldade de perder peso? Ou de manter o peso? Mas olha para o aspecto físico. O comer intuitivo, ele vai ser para promover energia, para promover saúde, para promover foco. Não vai ser um comer disfuncional. O que é o comer disfuncional no aspecto físico? É o que traz sensação de cansaço, tontura, frio, às vezes pode trazer puberdade atrasada ou precoce e o peso instável. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que sempre come para alimentar os sentimentos e prefere 1000 vezes comer doce, a salgados e frutas, legumes e verduras, você com certeza tem um comer disfuncional. Aí você sente cansaço, tontura, frio, dor de cabeça, sabe por quê? Porque o seu corpo está desregulado, você não está dando para o seu corpo aquilo que ele precisa. E você ainda está gerando picos de glicose constantes no seu corpo que vêm e causam e tumultuam e realmente deixam o seu corpo bugado. Por quê? Porque ele não sabe para onde correr. Ele não sabe mais de onde vem a energia de verdade. Ele não sabe mais como que ele vai reagir. Ele não sabe mais como que manter o peso, porque ele se perde tanto, ele se perde na regulação hormonal, ele se perde nos picos de glicose, de açúcar. Então, o comer disfuncional não vai aproximar você da sua perda de peso. Você precisa olhar para o comer intuitivo e realmente ver o comer intuitivo, que isso sim te aproxima do emagrecimento, da perda de peso. Mais um pilar que a gente tem é o aspecto mental. No comer intuitivo, o pensamento é claro, a habilidade de concentração. Os pensamentos sobre comida não tomam muito tempo do dia e se concentram na hora das refeições. Então, você não passa o dia inteiro pensando em comida de uma forma enlouquecida. Você vai pensar na refeição da comida perto do horário da refeição, quando tiver com fome. Você vai ter um pensamento claro, você vai conseguir se concentrar nas suas atividades. Você não vai estar sempre sem foco pensando em comida. Já o comer disfuncional, ele diminui o alerta mental e concentração. Você tem mais dificuldade para executar as atividades diárias e cotidianas com foco e concentração. Comer disfuncional, ele vai trazer mais preocupação com a comida, pensamentos focados no planejamento alimentar e imagem corporal, ocupando muito o teu dia. Então, sabe quando você acorda pensando em comida, dorme pensando em comida, aquela coisa que às vezes a gente está no almoço de família e fala assim, nossa, o que vai ter de lanche da tarde? Qual vai ser a janta?
tá pensando só em comida, isso é um comer disfuncional. Quando você fica também só pensando no seu corpo, ai, nossa, mas eu tô acima do peso, eu tô chateada comigo, eu não sei o que eu faço, esse corpo me incomoda, eu não consigo ir na loja comprar o que eu quero, no número que eu quero, do jeito que eu quero. Isso te atrapalha. Isso é o comer disfuncional, onde você precisa, de fato, realmente saber onde você está. Você está no comer disfuncional ou no comer intuitivo. Vou repetir, se você está no comer disfuncional, você precisa vir cada vez mais para o comer intuitivo. E olha que o comer intuitivo, onde você come frutas, legumes e verduras, comida de verdade, não fica só comendo chocolate, carboidrato simples, besteiras, produtos industrializados. Essa decisão de mudar o seu perfil de alimentação vai promover, sim, um pensamento mais claro e habilidade de concentração. Então, foque nisso. Outro ponto que você precisa identificar sobre o comer intuitivo disfuncional é que no comer intuitivo, seu humor é instável. Não se afeta pela comida. Então, sim, você está sempre tranquila. Não vai ser um brigadeiro que vai estar a sua alegria. Entende? Não vai ser tomar uma coquinha ou uma cervejinha quando você chegar em casa que vai fazer você relaxar. Não. Você já consegue olhar para outras coisas como um fator de relaxamento e não só para comida. Já no comer disfuncional, grande instabilidade de humor, chateação, irritação, ansiedade, baixa autoestima, preocupações com a imagem corporal são descontados na comida. Então, no comer disfuncional, é como se você pegasse todo o seu combo daquilo que você tem sentido em relação ao seu corpo, seu peso, ao seu trabalho, às vezes as questões em casa, enfim, que podem surgir, filhos, demandas. Você pega toda aquela instabilidade de humor, toda a chateação, irritação, preocupações, aquela tristeza em relação ao seu corpo, de você não vestir a calça que você queria vestir, e você desconta tudo isso na comida. E quando você desconta tudo isso na comida, que é o motivo que trouxe você visando emagrecimento no reset nutritivo, você desconta tudo isso na comida, o que acontece? Isso te afasta do teu objetivo. Porque no momento que você faz isso, você toma a decisão de comer para descontar algo na comida, você está comendo provavelmente a mais do que você pode naquele dia. E isso afasta você cada vez mais e mais do seu objetivo. Então, perceba que o emagrecimento não é só sobre uma prescrição de dieta, não é só sobre um pedaço de papel. Quantas vezes você já se identificou com o comer intuitivo ou comer disfuncional? Quanto você já viu hoje nessa mentoria que você precisa sim mudar chaves? Então, identifique aquilo que não aproxima você do seu objetivo e vire a chave, troque esse comportamento, troque esse pensamento. Outro pilar que a gente tem é o social. Como é intuitivo no pilar social, você vai ter relacionamentos saudáveis com as pessoas e com o contexto alimentar. Já no comer disfuncional, você vai ter menor integração social, isolamento, capacidade de afeto e generosidade diminuída, dificuldade em compartilhar refeições. Isso é muito sério. O quanto a comida ser, às vezes, até um ídolo no seu coração e ocupar um espaço extremamente grande e alto, né? No seu coração, digamos, quando ela é um ídolo, ela está no topo, ela afeta até a sua integração social. Por exemplo, se você vai tomar café com amigas, você consegue pedir o que você quer no cardápio e não comer enlouquecidamente quando chega na mesa? Ou você é a pessoa que logo come enlouquecidamente até chegar ao fim? Ou você é aquela amiga que consegue conversar, ouvir, comer um pouquinho, mastigar, prestar atenção, interagir? Quem é você no aspecto social? Isso é muito triste, gente, e muito desafiador.
Note que se você tem um comer disfuncional, você no aspecto social pode ter maior dificuldade em se relacionar com pessoas. Por quê? Porque a comida está no topo do seu coração de uma maneira tão alta que você não consegue focar em pessoas primeiro, porque você acaba focando na comida. E não pode ser assim. Não pode ser assim, porque a comida não pode estar em primeiro lugar na sua vida. Ai, Ale, mas é um desafio muito grande, eu não consigo, eu preciso comer, eu preciso ver o fim do prato. Ok, mas lute com isso, enfrente esse desafio, põe os seus pensamentos em xeque. Quando isso acontecer, você para e pensa, quem é o mais importante aqui? É a minha comida ou eu vou ouvir minha amiga? É eu curtir esse momento ou eu curtir esse momento só eu e meu prato sozinha comendo até o final? Comer é um ato social. Comer está presente em todas as situações. E é sempre você que vai ter que decidir o que é mais importante nesse ato social. As pessoas ou a comida. Você que decide. Aqui a gente tem um pouquinho sobre como comer com atenção plena, que vai ser o assunto da próxima mentoria, tá bom? Aí a gente vai ver os pilares da atenção plena, como que você come com atenção plena e como que você realmente consegue tirar isso do papel. Por quê? Porque a atenção plena vai ajudar você a lidar com tudo isso que a gente viu sobre o comer disfuncional ou intuitivo. Comer com atenção plena ajuda você a sair do comer disfuncional e ir para o comer intuitivo. Então, é muito importante, sim, que você aprenda sobre comer com atenção plena. Por quê? Porque nessas situações desafiadoras, onde você está no comer disfuncional, você vai parar antes de comer e você vai lembrar dos 7 pilares da atenção plena. E você vai colocá-los em prática, ainda no comer disfuncional, para que então você consiga pouco a pouco migrar para o comer intuitivo. Abandonar o comer disfuncional é uma decisão sua, mas não adianta só ser uma decisão sua, você precisa das ferramentas para que você viva isso pouco a pouco. Por isso que a gente vai conversar sobre comer com atenção plena na próxima aula, certo? Qualquer coisa, manda dúvida no grupo, manda lá que a gente vai conversando e assista a próxima aula. Até!